Olá, amigos e irmãos, eu sou o Márcio, estou aqui para trazer mais um vídeo para o nosso canal Hipóteses e o tema do nosso vídeo de hoje será segundo livro de Coríntios, capítulo 12 e os versículos 1 até o 7. E o que nós vamos extrair desse livro hoje? A visão celestial. Quem foi a pessoa que esteve no terceiro céu ou no paraíso? Vejamos de acordo com as Sagradas Escrituras o que é que está lá revelado e aquilo que nós podemos entender a partir da Bíblia, a partir do livro de Atos dos Apóstolos e também com a visão no livro de Gálatas. Esses serão alguns dos livros que vão nos auxiliar na construção do nosso conhecimento e na elucidação da palavra de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 7, diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela essência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vejamos agora a interpretação a partir de cada um dos 7 versículos que serão tratados nessa primeira parte da visão e revelação a qual Paulo refere-se. Primeiro, no versículo 1, Paulo ele está falando sobre visões e revelações, algo que foi visto e que foi revelado para alguém. Pode ser que tenha sido Paulo, a pessoa que teve a visão e recebeu a revelação, mas também pode ser que tenha sido uma outra pessoa. Nós vamos tratar com as possibilidades de termos outra pessoa sendo aquela que recebeu a visão e revelação. Isso difere um pouco daquilo que as pessoas estão acostumadas a verem, pois a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas que interpretam as Sagradas Escrituras com relação a essa visão, eles chegam à conclusão de que a pessoa que teve essa visão e essa revelação foi Paulo. Eu não quero descartar Paulo como sendo a pessoa que teve essa visão e essa revelação, mas vamos ver outras possibilidades e aí vocês escolhem com qual hipótese, qual teoria vocês irão ficar. Então, vejamos, visão e revelação são duas coisas aparentemente diferentes, porque eu posso ter uma visão, mas não ter a revelação. E posso também ter a revelação, mas não ter sido eu necessariamente a pessoa a qual a visão se revelou. Eu posso ter visto, mas não ter uma revelação, e ter uma revelação, mas não fui eu que vi. Para comprovar a teoria de que é possível ter a visão e não ter a revelação, nós vamos no livro de Daniel, no capítulo 2, 3, nós vemos Nabucodonosor tendo a visão, mas não ter a revelação. Aí vemos Daniel tendo a visão e a revelação daquilo que foi mostrado a Nabucodonosor. No capítulo 5 também, no capítulo 6. No capítulo 7 já há algo um pouco diferente, no capítulo 8, onde nós vemos o próprio Daniel tendo as visões e as revelações. É mostrado a ele e é revelado a ele o que quer dizer as visões. As visões elas são interpretadas por Daniel. Já no caso de Nabucodonosor, ele não tem as revelações, ele só tem as visões. Então, isso pode se aplicar também à pessoa a qual nós vemos aí no capítulo
12, 2 Coríntios, onde a pessoa pode ter tido a visão, mas não ter necessariamente a revelação. No versículo 2, quando fala, ele já começa o versículo trazendo a relação de que essa visão aconteceu há 14 anos atrás. Essas visões e revelações não são algo que Paulo está dizendo foi hoje, foi a semana passada, foi o mês passado, não. É algo que aconteceu há mais de uma década atrás e que ele agora decide compartilhar com os coríntios. Então a gente precisa determinar um ponto importantíssimo aqui, olha. Essa visão e revelação, ela aconteceu de que forma? Um arrebatamento como o de Pedro ou um arrebatamento como o de João? Vejamos a diferença entre esses dois arrebatamentos. A visão de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, os versículos 3 e 10, ela parece ter sido algo que aconteceu no corpo de Pedro, algo que ele viu, algo que ele parece ter tido um arrebatamento dos sentidos, mas não fala que o espírito dele saiu, não fala que ele foi levado para outra dimensão. Já no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 10 e o capítulo 4 e o versículo 2, João ele fala sobre um arrebatamento ao qual ele é levado do seu corpo. O seu espírito é chamado a participar de algo fenomenal no céu. Algo se abre no céu e João é automaticamente levado para o paraíso. Então temos a diferença entre uma visão, um arrebatamento, aonde literalmente o espírito é levado do corpo, e o outro aonde não conseguimos identificar o que aconteceu de fato, se foi algo no corpo, como Paulo fala, ou se foi fora do corpo. Então nós precisamos ter a diferença entre esses dois tipos de visão com relação ao que aconteceu à pessoa que teve a visão. Se de fato a visão foi dada a Paulo, depois de 14 anos, ele já deveria supostamente ter discernimento para saber que tipo de experiência espiritual ele deve ter tido. Paulo, no versículo 3, ele enfatiza que esse tal homem parece só um pouco estranho Paulo não dizer que é ele. Se fosse ele, seria bem possível que ele dissesse que tem sido ele, como muitas coisas que aconteceu na vida de Paulo, e ele determina, o que aconteceu comigo, fui eu fiz, eu vivi, mas aqui ele diz que tal homem. Então a gente precisa determinar quais seriam as pessoas que poderiam ser os candidatos a terem essa visão celestial. Então, dentro da Bíblia Sagrada, existem algumas pessoas que nós podemos cogitar que poderiam sim serem pessoas que tiveram essa visão celestial, não sendo necessariamente Paulo, e também colocando Paulo entre um dos tais. Mas vejamos um leque com mais possibilidade de pessoas a qual podem ter tido essa visão. Paulo, nesse versículo 4, quando ele fala sobre essas visões e revelações que esse tal homem recebeu, pode ser que Paulo, ele, no seu entendimento, ele tenha julgado que aquilo não deveria ser jamais revelado, exposto às pessoas. Talvez a compreensão de Paulo tenha sido essa, mas que com o tempo isso pode mudar. A gente vê que existem sim algumas palavras dentro da Bíblia que elas nunca foram reveladas, o conteúdo, o teor da mensagem, porque Deus não o quis. Vejamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 10, os versículos 3 e 4. João, na ilha de Patmos, recebe uma revelação, ouve palavras a qual, quando ele quer escrever, uma voz diz, não, isso aí você não vai escrever, e nós nunca saberemos aquilo que foi dito a João, a não ser que o próprio Deus queira revelar, porque essa revelação ficou com João, e só com João. Então, pode ser que tenhamos uma visão, uma revelação que nunca vai ser exposta, mas também nós temos a possibilidade de ter sido um julgamento de Paulo na sua interpretação, de dizer, olha, isso aqui, olha, não pode ser contado para os homens, isso que
eu vi, se foi Paulo que viu, ou se não foi ele, se foi outra pessoa e contou para ele, ele ouviu e disse: isso aqui, olha, não é lícito, não convém compartilhar com as pessoas. Então, isso aí é algo a ser discutido. Já no versículo 5, Paulo ele enfatiza a pessoa que foi arrebatada. E ele diz, ó, de uma pessoa como essa pessoa que foi arrebatada, de uma pessoa como essa, eu me gloriaria, mas de mim, eu não tenho motivo para me gloriar. Ao que parece, nós temos duas pessoas com níveis espirituais diferentes. Nós temos Paulo, que está relatando o que está escrito em Coríntios, e talvez a pessoa que teve a visão e que está falando para ele, a pessoa que compartilhou a visão. Então, duas pessoas distintas nesse versículo, porque como Paulo falou, de um como este, dessa pessoa eu me gloriarei, mas de mim, não. Então, Paulo ele não parece estar falando dele a respeito dele um santo e dele um pecador. Paulo está tratando dele, a respeito dele, como se ele fosse duas pessoas distintas. Parece ser algo um pouco confuso isso aí. Paulo ele está falando algo que, se ele quisesse gloriar-se a respeito dessa revelação, dessa visão, ele não seria maluco, porque ele estava narrando a verdade, ele estava falando. Ele não está dizendo necessariamente que ele viu aquilo que ele está contando, e sim, eu estou contando aquilo que eu tenho conhecimento, aquilo que pode ter sido compartilhado com Paulo. E ele disse mais, ó, eu não quero que vocês pensem algo a respeito de mim, além do que eu sou. Porque só porque eu estou falando isso, ó, não quero que vocês achem que eu sou alguém que está além do que vocês possam imaginar, além daquilo que de fato eu sou. Então, parece que o fato de Paulo estar narrando essas visões e essas revelações não faz com que ele venha a dizer: eu vou gloriar-me porque sou eu. Não, ele está dizendo: não vou gloriar-me porque eu estou narrando, eu estou escrevendo, eu estou compartilhando algo que pode ter sido dado a ele ou pode ter sido compartilhado com ele. Ele está falando a respeito de algo que foi dado diretamente a ele, ou porque ele está falando a respeito de algo que foi compartilhado com ele. Então, há uma diferença entre essas duas hipóteses. Eu falar de algo que eu vi e falar algo de que eu vi na primeira pessoa e falar de algo da qual eu recebi já na terceira pessoa, algo que alguém me contou, algo do qual eu não estava lá presente, vivenciando aquela situação. Então, temos essas duas possibilidades. Paulo sendo aquele que viu de fato e Paulo sendo aquele que recebeu algo compartilhado de outro. No versículo 7, Paulo fala algo extremamente importante que pode meio que tirar esse foco de Paulo ser o autor, a pessoa que teve a visão. Porque ele diz assim, ó, por causa das revelações foi-me dado um espinho na carne. Então, ele não fala foi por causa das visões, ele fala por causa da revelação. Então, a visão pode ter sido dada a outra pessoa, como eu venho tentando enfatizar aqui, pode ter visto, pode ter sido arrebatado outra pessoa e compartilhou. Aí o que acontece? Só compartilha a palavra, porque não pode se compartilhar a visão. Então, por causa daquilo que está sendo dito, ou por causa daquilo que eu ouvi, por causa do conhecimento que agora foi me dado, eu recebo um espinho na carne. Então, há uma diferença entre você receber um espinho na carne por causa daquilo que foi mostrado a você, aquela experiência espiritual que você teve na visão, e você recebeu um espinho na carne por causa daquilo que lhe foi confiado, para você lembrar, olha, você é humano, olha, você continua sendo um homem falho, com fraquezas. Vejamos agora algumas hipóteses com relação a
quem poderia ou quais poderiam ser as outras pessoas, os candidatos a terem recebido essa visão e revelação do céu. Para identificarmos quem seriam os possíveis candidatos a terem recebido essa visão celestial, essa visão do paraíso, nós precisamos analisar algo fundamental com relação ao texto de Coríntios, que está no versículo relacionado a 14 anos atrás, essa pessoa recebeu a visão. Então, primeiro, quem poderiam ser os candidatos a terem recebido essa visão que Paulo falou há 14 anos atrás? Vamos estabelecer dentro das Sagradas Escrituras e descobrir quem pode ter sido a pessoa que recebeu a visão. E também precisamos descobrir aonde essa pessoa estava. No livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos encontrar o momento exato da conversão de Paulo, lá no capítulo 9, quando fala a respeito de Paulo ter tido um encontro com Cristo, lá quando ele ia para Damasco. Então, ali está mais ou menos no período de 14 anos atrás, quando Paulo recebe uma visão e revelação de Cristo. Já no capítulo 10 de Atos, nós podemos ver que Pedro também recebe uma revelação com relação a Cornélio, aonde Deus ele arrebata Pedro e ele tem aquela visão daqueles seres que descem do céu e que Deus ele fala para Pedro fazer algo, só que Pedro acaba não fazendo mais. Depois ele recebe a interpretação, a revelação daquela visão que ele havia tido, e aí ele vai e faz o que Deus manda. Então, há 14 anos atrás, Paulo tem uma visão de Cristo e Pedro também tem uma visão de algo da parte de Deus. Pedro tem uma visão de algo fenomenal também da parte de Deus. Ambas as visões, elas tiveram as suas revelações expostas, compartilhadas. Tanto Paulo, no decorrer do livro de Atos e na sua vida, ele fala aquilo que ele viu e o que ele ouviu de Deus. Então, as palavras que eram inefáveis, palavras que não poderiam ser ditas aos homens, então, se for com relação a Paulo, a sua conversão, a gente já vê que isso cai por terra. Não é a visão da conversão de Paulo, e muito menos a visão que Pedro teve, porque Pedro, ele também já vai expondo a revelação daquilo que Deus mostrou para ele. Então, essas duas visões ficam descartadas como sendo a visão celestial de algo que não poderia ser dito. Como eu falei, segundo a interpretação, talvez, segundo a interpretação de Paulo. Aí, vamos um pouquinho mais à frente. Primeiro, no livro de Atos, ainda no capítulo 10, capítulo 11, a gente vai vendo que isso está acontecendo há 14 anos atrás e os lugares onde Pedro e Paulo e outras pessoas também estavam, os apóstolos. Então, para receber essa revelação, deveria ser alguém muito íntimo de Cristo, alguém que andou com o Senhor, alguém que de fato era considerado uma pessoa digna de receber tal revelação. Então, o que acontece? A gente tem lá no livro de Gálatas, capítulo 2, nós vemos Paulo ele falando novamente de um período de 14 anos atrás, ou seja, em Coríntios ele está falando de 14 anos atrás a pessoa recebeu a visão e a revelação, e em Gálatas capítulo 2 nós temos Paulo também falando de que algo aconteceu em determinado local há 14 anos atrás. Então, nós começamos a estabelecer um padrão. Quem poderiam ser as pessoas que estavam com Paulo? Porque a pessoa que teve a visão e a revelação falou com Paulo. Se não é Paulo, mas falou com ele. Então, em Gálatas, nós podemos ver em algumas partes específicas do texto, eu vou colocar para vocês, para que vocês possam ver na tela, e para a gente ter a noção e determinar, foi esse ou não. Então, nós podemos ver em Gálatas que Paulo, ele estava em Jerusalém, e também Paulo esteve em Antioquia, e Paulo teve contato com 3 apóstolos. Apóstolos, pessoas que andaram com Cristo. Então, essas 3 pessoas são candidatos fortíssimos a terem recebido a visão e a revelação. A primeira delas seria Pedro,
nós temos também Tiago e temos João. Além de que Paulo não estava sozinho, quando entrou em contato com essas três pessoas, estavam Paulo e Tito. Então eles estavam juntos. Então a gente vai começar a analisar. Será que foi Tito? Ou será que foi esses três apóstolos? Primeiro, Tito já parecia ser alguém que espiritualmente estava no nível um pouco abaixo de Paulo. Paulo já parecia ser uma pessoa que tinha uma certa intimidade, um certo conteúdo já junto a Deus, porque ele já tinha recebido a revelação de Deus lá, ele já tinha visto Jesus em pessoa. E Tito, a gente não vê falar nada a respeito de Tito com tanta grandiosidade como no teor da revelação e visão que Paulo já tinha tido. Então Tito aparentemente não parece ser essa pessoa que recebeu essa visão e revelação. Aí nós temos Pedro. Pedro, nesse mesmo período dos 14 anos atrás, ele tem aquela visão, mas um pouco antes ou um pouco depois daquilo, nós vamos ver que Paulo em Gálatas ele está repreendendo Pedro, porque Pedro parece ter se transformado num cara religioso. E Pedro é repreendido por Paulo no início da sua conversão. Então, como é que uma pessoa que está recebendo uma repreensão, que está sendo colocado no local dele lá, chamando a atenção, olha, Pedro, você, antes dos judeus, antes dos apóstolos, dos outros apóstolos chegarem, você sentava, você comia, você bebia, junto aqui com os gentios. Agora que eles chegaram, você agora se afastou. Você, sendo judeu, quer que os gentios se comportem como judeus? Como é que é isso, Pedro? Como é que os gentios vão se comportar como os judeus? E você, sendo judeu, se comporta como gentios aqui, quando os judeus não estão aqui? Então, parece algo confuso imaginar que Pedro, sendo repreendido por Paulo, tenha sido a pessoa que compartilhou essa visão que tem algo de tão extraordinário que não pode ser dito para as pessoas. A segunda pessoa é Tiago. A respeito de Tiago, a gente não vê também muitos feitos, muitas coisas escritas com relação a ele, porque Tiago ele parece ser um cristão mais tradicional, aquela pessoa mais pegada aos costumes judaicos. Então, sobra João. Antes de falar de João, temos algumas pessoas que podem ser listadas entre esses possíveis. Um deles é o profeta Ágabo e também Apolo. Só que esses dois eles não receberam nenhuma visão ou revelação extraordinária. O que eles fizeram está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esses dois personagens não foram eles os responsáveis por compartilhar a visão com Paulo. Então sobra João, o apóstolo João. E a respeito de João, o que é que a gente pode aferir, o que é que a gente pode verificar nas Sagradas Escrituras? Primeiro, João ele é tido como o discípulo amado. O discípulo a qual Jesus amava, o discípulo que desde o princípio do ministério de Jesus esteve ali junto, andando. A gente não vê sendo dito nada de grave a respeito de João. Pelo contrário, a gente vê que João estava sempre aos pés de Cristo, do início até o final. No momento em que Jesus ele é crucificado, é o único dos apóstolos que está ali junto ao seu Senhor, observando e recebendo palavras ainda de consolo a respeito da missão que ele teria agora, que ele receberia. Segundo, João era o discípulo a qual reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Terceiro, Jesus disse que se ele quisesse que João ficasse até que Jesus viesse, o que isso importava a Pedro? E também, Jesus revelou quem seria o traidor a João. Jesus também confiou a sua mãe ao apóstolo João. E seria algo extremamente fenomenal imaginar que as visões do céu já estejam reveladas desde o princípio lá, quando o autor João escreveu o Apocalipse e tem lá o livro de Apocalipse creditado a João. Então, enquanto estávamos pesquisando, procurando saber quem seria a pessoa da visão celestial, a pessoa que foi ao terceiro céu e viu coisas extraordinárias, no final da Bíblia temos o quê? João identificando-se
como a pessoa que foi ao céu e de fato viu coisas inefáveis, mas que desta vez ele escreveu e foi permitido ser revelado aos homens. Então isso aí são algumas informações importantes com relação a João ter sido um possível candidato a ter visto o céu. Só que você já deve estar se perguntando, João viu o Apocalipse lá, a Revelação, dezenas de anos depois. Seria interessante imaginar que João, desde a sua juventude, por ele ser um servo fiel a Jesus, alguém que tinha um compromisso extremo com Deus, ele pode ter tido de alguma forma já algum tipo de vislumbre daquilo que Deus iria mais tarde mostrar para ele. E quem sabe, lá nessa época, o que viria a ser a revelação do Apocalipse, anos ou décadas antes. Por quê? Porque ele pode ter sido recompensado pelo seu longo e árduo trabalho na obra de Deus. E a gente vê João sendo velho, o único que morreu por causas naturais. Então João, ele pode sim, segundo hipóteses, ter sido a pessoa que recebeu essa revelação. Por quê? Porque ele estava desde o princípio sendo alguém que se destacava dentro da obra de Cristo, dentro da obra do Evangelho, desde o começo. Então, esse aí, entre Paulo, entre Pedro, entre Tiago, entre João, nós temos essas pessoas. Os possíveis seriam Paulo, por algum motivo lá que ele escreveu de uma linguagem um pouco diferente do habitual, e João, que parece também fazer muito sentido. Então, isso aí, como eu falei, são hipóteses que nós levantamos aqui a respeito das Sagradas Escrituras, para quebrar aquele modelo, aquele paradigma onde todo mundo fala que Paulo, as visões de Paulo. Não, podem não ser as visões de Paulo. É isso aí, amigos e irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo do canal Hipóteses. Tchau!